pessoal, hoje eu tô animada porque hoje a aula é mais interessante. Vamos lá, nós estamos falando agora de produção de texto, redação, literatura, tá? Nós vamos falar de um tema bem interessante, né? Mitos e mitologia. Bom, são assuntos que nós aparentemente pensamos, coisa antiga. Sim, sim. Porém, ainda se torna moderna, entre aspas, porque até hoje, porque até hoje falamos nesse assunto de mitos e mitologias, né? Gregos e romanos, né? Então nós temos aí vários exemplos de várias histórias fantásticas, né? Porque elas são bem surreais, onde nós podemos viajar na imaginação, onde os autores desses tipos de histórias, né, fazem realmente que nós tenhamos muita imaginação, né? Mas são situações em que aconteceu há muito tempo. Não de forma real, mas sim do que as pessoas comentavam que pudessem existir. Seres imagináveis, né? Situações, deuses, né? Eles exaltam a natureza, os poderes dos humanos, né? Que são surreais. Então, assim, são histórias bem interessantes, bem fascinantes, né? Sobre mitos e mitologia. Coloque aí na tela para a gente dar uma olhadinha nas características de cada situação. Então, mitos, né? Por exemplo, são histórias fantásticas, né? São transmitidos oralmente, geralmente de pessoas mais velhas, né? Do tempo mais antigo, né? E vão passando de pai para filho e por aí sucessivamente, né? Tinham teor religioso inicialmente, tá? Possuem personagens com capacidades sobrenaturais, simbolizam a natureza, o universo e os comportamentos humanos, têm caráter moralizante, evidenciam o poder do destino na cultura greco-romana, apresentam a força da punição divina para os seres humanos, manifestam os deuses de forma materializada entre os seres humanos, mostram muitas ações exóticas e até repulsivas, valorizam os enigmas, demonstram a importância da beleza na cultura greco-romana. Bom, essas situações, quando a gente fala de mitos, né, nós lembramos desse tipo de personagem que, por exemplo, faz coisas que a gente, umas situações em que eles são obrigados a estar fazendo com a própria família deles, alguma maldade, né, até um pouco, leva um pouco uma violência até, mas só que com poderes que não temos, né, que os seres humanos não têm, tá? Então um pouco que vai além da nossa imaginação mesmo, essa parte de mitos. Agora a mitologia, coloque aí também o que seria mitologia, o que corresponde, né? É o estudo ou o conjunto dos mitos. Tem grande importância para o entendimento de uma sociedade, não se limita à cultura grega ou à romana, embora estas sejam fundamentais para a cultura ocidental. Bom, as mitologias grega e romana têm fortes equivalências por motivos históricos, havendo dois nomes para o mesmo personagem. Então, nós temos aí uma lista enorme também de personagens que fazem parte da mitologia, tá? Tanto grega quanto romana. Tá? E alguns personagens até se misturam aí, tá? E são importantes, são antigos e até hoje são vistos, tá? Um grande exemplo, né, que, poxa, é tão antigo e ainda se fala, né? Vocês já viram uma expressão, por exemplo, calcanhar de Aquiles? Calcanhar de Aquiles significa o quê? É uma história do Aquiles, um personagem que quando ele nasceu, né, a mãe dele mergulhou num rio que era mágico, vamos dizer assim, para que Aquiles fosse um poderoso,
né, e ele não sofresse nada, ou seja, ele não iria ser vulnerável a nada. Porém, quando a mãe de Aquiles o mergulhou, ele ficou com o calcanhar sem tocar na água, por onde ela segurava Aquiles, né, pelo calcanhar. E aí o calcanhar não conseguiu mergulhar na água, ou seja, quando Aquiles se tornou adulto, ele era super poderoso. Só que numa guerra que ele participou, ele levou uma flechada justamente aonde? No calcanhar, né? Onde ele não poderia levar, onde ele não poderia sofrer nada, que é onde ele sentiria mesmo. Então foi assim que Aquiles, né? Que Aquiles sofreu, né? E assim morreu, né? Por uma flecha no calcanhar, que era a única parte do corpo dele que era vulnerável, né? Bom, agora vocês já ouviram falar também na expressão vai comer meu fígado? Vai comer meu fígado é uma expressão do personagem Prometeu, que ele foi acusado, né, de ter tentado fazer algo que estava acima dos deuses, né? Os deuses eram os superpoderosos, então Prometeu fez uma coisa, entre aspas, errada, né? E aí ele sofreu uma punição, e a punição dele era ficar numa rocha dia e noite, debaixo de sol e de chuva, né? Sofrendo, ele ficou ali e o castigo dele foi esse, a punição foi essa, ele ficar nessa rocha e aí uma grande águia ia lá todo dia e comia um pouquinho do fígado dele. Tá aí a expressão vai comer meu fígado, tá? Veio de Prometeu, um outro personagem. Então falei de dois personagens da nossa mitologia, Aquiles e Prometeu. Então são personagens que são antigos, né, clássicos, e até hoje nós falamos nele, né? Através dessas expressões que nós utilizamos. Bom, além disso, nós temos também a famosa história do Narciso. O Narciso, né, foi uma história assim de um rapaz muito bonito, muito vaidoso, tá? E ele era um cara que ele só gostava dele mesmo e não se apaixonava por nenhuma mulher. Ao contrário, as mulheres se apaixonavam por ele, pela beleza dele, só que ele não estava nem aí para ninguém, ele só pensava nele mesmo, super, hiper orgulhoso e vaidoso e só olhava para si, não se importava com os outros. Assim era Narciso. Até que uma senhora, uma dama, resolveu o castigar, né? Da seguinte maneira, ele foi condenado a ficar parado e olhando para ele mesmo no reflexo de uma lagoa, né? E aí ele se apaixonou por ele próprio, tá? Então Narciso sofreu esse tipo de punição aí, esse castigo, né, de se apaixonar por ele mesmo. E aí ele ficou ali na sofrência, olhando para ele mesmo e morreu dessa forma, tá? Vocês já ouviram falar nisso? O conceito narcisismo, né? Bom, até hoje nós temos vários narcisos e narcisas, sei lá, podemos dizer assim, pessoas que se acham melhores que as outras, né? E que tudo gira em torno dela mesma, ela não se importa com os outros ou o que o outro tá achando, não, ela só olha para ela mesma e ela tem um ego que é assim fora do normal, fora do controle. Hoje em dia nós temos muitas pessoas consideradas narcisos aí por conta também das redes sociais, onde a galera gosta mesmo de se mostrar uma coisa que na verdade ela não é, né? A gente vê muito em selfies, em fotos, em vídeos, em tudo isso, mostrando uma coisa que às vezes essa pessoa nem é assim, e tá mostrando ali nas redes sociais. A gente vive hoje em dia um momento
não estou falando de todas, mas muitas pessoas assim, narcisistas, né? Nesse sentido, em não querer olhar para o próximo e só se preocupar consigo mesmo, tendo aquele ego, e ele não aceita a pessoa assim, né? Ele não aceita opiniões. Não, você tá muito... Não aceita críticas, só ele está certo, é um orgulho maior que tudo, né? Então eu falo também de um personagem da mitologia e que é um personagem, entre aspas, realista, porque nós vivemos no mundo de pessoas assim, rodeados desse tipo de gente, vamos dizer assim, né? Então eu falei um pouco de mitologia para vocês, tá? Lembrando que nós temos vários livros falando da literatura, né? Infanto-juvenil, para que vocês vejam como funciona esses personagens, e aí dá para dar uma viajada legal e é muito interessante, vale a pena, tá? Além de livros de literatura, nós temos filmes ótimos, filmes que vale a pena, que explicam um pouco dos deuses, né? Hércules, por exemplo, que é um filme muito antigo e até hoje muito bem visto, né? Moderno, tem a versão antiga dele, tem a moderna, né? Então vale a pena até fazer uma comparação entre um e outro, como que era Hércules antigamente, como que é a história de Hércules hoje em dia, né? Então temos aí várias histórias bem interessantes, livros e filmes. Tudo isso vale a pena. Por quê? Porque abre os horizontes da nossa leitura, né? Faz a gente viajar na nossa imaginação, isso ajuda também na nossa criatividade e dá para pegar conceitos que eram feitos ali na mitologia com o que se tem hoje, né? Uma visão de mundo, uma visão da nossa religião, por exemplo, dá para ter uma visão, né? E visão da natureza, o que a gente tem, qual a importância da natureza para a gente, como era, né? Com esses personagens da mitologia, como eles faziam essa ideia do ser humano em meio à natureza. Então tudo isso dá para a gente brincar com essas ideias, com esses conceitos que a mitologia traz pra gente, que os mitos fazem a gente pensar nesse sentido e refletir também. Por isso a importância de estudar esse assunto em produção de texto. Espero que tenham gostado, tá bom? Dessa aulinha pra gente entender um pouquinho mais dessa mitologia, tá bom? E aí eu vou colocar alguns personagens bem legais aqui agora, que fazem parte de um pouquinho dos mitos. Por exemplo, os deuses olímpicos, as musas, temos também ninfas, górgonas, oráculos, heróis, centauros, sátiros, Prometeu, que é uma das histórias que eu falei para vocês, né? Dédalo e Ícaro, Narciso, que é uma outra história que eu contei também. E aí temos vários outros, Hércules eu disse, e vários outros, tá? Vale a pena a gente entender um pouquinho e até ver o nosso gosto. Eu gosto mais da história do Hércules, eu gosto mais da história do Prometeu e fazer esse balanço, tá? Vale a pena, todas as idades para estar fazendo a leitura de algum personagem dentro da mitologia, tanto grega quanto romana, tá bom? Então tá, era só isso mesmo e vamos aguardar a nossa próxima aula de mitologia? Não, literatura. Um beijo.